seguindo, né, podemos. Realmente aqui, acho que não foram nem 5 minutinhos, né, acho que foram só 2 minutinhos, né, só para tomar realmente uma água, porque aqui a caminhada é longa, né, então, portanto, vamos em frente, o intervalo não é muito grande, é só o tempinho de um copo d'água e retomamos. E aí seguimos, então, aqui com uma definição de transtornos de aprendizagem, conforme o CID. O que é o CID? É o Código Internacional de Doenças. E a gente segue aí o CID-10, que diz o seguinte, que transtornos, né, de aprendizagem, vou ler aqui para vocês, são transtornos, né, os transtornos de aprendizagem são transtornos nos quais os padrões normais de aquisição de habilidades são perturbados desde os estágios iniciais do desenvolvimento. Não são simplesmente uma consequência de uma falta de oportunidades de aprender e nem são decorrentes de qualquer forma de traumatismo ou de doença cerebral adquirida. Os transtornos originam-se de anormalidades no processo cognitivo, que derivam, em grande parte, de algum tipo de disfunção biológica. Ou seja, os transtornos de aprendizagem, eles existem desde o nascimento do sujeito. Não são decorrentes de uma doença ou de uma falta de oportunidades de aprender, e são derivados de uma disfunção biológica. Precisamos ter isso em mente para quê? Para que não façamos confusão com dificuldades de aprendizagem, que têm causas pedagógicas, certo? Sobretudo pedagógicas. Transtornos de aprendizagem é uma disfunção biológica. O indivíduo nasce com ela. E aí precisamos investigar com estudos, né, no âmbito da neurociência, da neurobiologia. E trazemos aqui também uma outra, né, definição, um outro conceito de transtorno à luz de uma outra classificação. É o DSM-5. Esse que trazemos aqui é, portanto, né, a quinta edição, o 5 se refere à quinta edição. Então, quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. E que diz o quê? Com foco específico na discalculia. Diz que discalculia é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou mais especificamente, um transtorno específico de aprendizagem com prejuízos na matemática. Entendendo aí, né, no senso numérico, na memorização de fatos aritméticos, na precisão ou fluência de cálculos, na precisão no raciocínio matemático, e que pode ocorrer juntamente com prejuízos na leitura e na escrita. Ou seja, pode ocorrer. Não é uma relação imediata, direta. Não, pode ocorrer. Então, se pode ocorrer, pode ter sim. Sujeito que tem discalculia, mas que não tem comprometimento na leitura e na escrita. Tá certo? Avançando. Discalculia. Discalculia do desenvolvimento, gente, é um conceito muito recente. É um conceito que foi introduzido na comunidade científica mesmo em 2005, portanto, século XXI. Agora, o transtorno de aprendizagem relativo ao desenvolvimento do senso numérico, não, esse já existe, já definido desde a década de 1970. E lembrando, a discalculia, ela não diz respeito às funções mentais do sujeito. Ela diz respeito ao processamento matemático. Né? O processamento matemático que o sujeito faz. Isso está relacionado a alterações em determinadas regiões, né, encefálicas, que estão aí envolvidas com o processamento matemático. Ok? Então, vamos adiante. Vejam,
a descalculia, dificuldade na aprendizagem matemática, certo? E isso representa o quê? Capacidade abaixo da média para realizar operações aritméticas, apesar do nível de inteligência normal. Apesar das oportunidades escolares terem sido boas, apesar da existência de motivação e estabilidade emocional, ou seja, está tudo lindo, maravilhoso, adequado, dentro dos conformes, mas existe dificuldade em aprender matemática mesmo assim. Então, podemos falar aí em descalculia. Se a criança ela não tem deficiências sensoriais e intelectuais, se ela não tem problemas emocionais, se ela tem uma boa escolarização, então ela tem outra coisa. Né? Ok? A criança que tem descalculia, ela tem motivação e estabilidade emocional. E ela já foi submetida a processos de escolarização adequados. Mesmo assim, mesmo tendo bons professores, ela não conseguiu avançar. Então, o que é que ela tem? Ela tem alguma coisa, além do que está aparente, precisa de investigação. Certo? Então, a criança, ela não pode ser diagnosticada com descalculia quando, na verdade, o que ela teve foi uma péssima experiência com a matemática em sala de aula, decorrente de péssimas aulas de matemática. Então, eu tenho descalculia. Será que você tem realmente descalculia? Pode ser que não. Para dizer que você tem descalculia, tem que se considerar que você passou por boas experiências escolares. E mesmo assim não conseguiu avançar, então é possível começarmos a falar em descalculia e até outros elementos que nós vimos aqui. Aqui nós temos uma imagem, estava já sentindo falta aí de imagens. Temos aí uma imagem do cérebro. Imagem do cérebro. Vamos pensar aí, né, no exercício dos cálculos e na sua relação com o cérebro. Vejam, para fazermos cálculos matemáticos, utilizamos praticamente todo o nosso cérebro. Por quê? Porque são praticamente as mesmas áreas envolvidas na leitura. Ok? Então, e aí para identificarmos problemas no processamento, falhas no processamento matemático, nós vamos verificar se essas falhas existem nas mesmas áreas aqui envolvidas no diagnóstico de quem tem dislexia. Tá? E aí, em relação, portanto, à leitura. Ok? Nós temos uma outra imagem aí menorzinha no slide seguinte. Ela é menorzinha, mas como vocês têm, né, acesso aos slides, vocês podem aí ampliar à vontade, certo? E a imagem ela é menorzinha, mas ela tem aí a indicação das partes, né, do cérebro envolvidas no processamento matemático. Veja, na aprendizagem matemática, o que está envolvido aí? Envolve-se o lobo frontal, o lobo occipitotemporal e o lobo parietal, que permitem, né, a orientação acerca das noções quantitativas. Vejam, são praticamente as mesmas regiões envolvidas no exercício de leitura. Por isso que dizemos que mexe com todo o cérebro. Na sequência, nós temos uma outra imagem. Ela está, acho que até um pouquinho menor que a outra, né? São 3 imagens. Elas estão menorzinhas, mas vocês podem ampliar aí, porque vocês têm acesso, né, ao arquivo dos slides que vocês recebem por e-mail. Vejam, só uma observação, né? Se o arquivo dos slides não chegou no e-mail de vocês, manda um e-mail para nós, que nós vamos verificar o que aconteceu, para que possamos enviar, certo? E no mesmo dia aí em que o nosso vídeo da sessão formativa for disponibilizado na plataforma de vídeos, ok? Então, vocês têm o acesso, né? Nós construímos todo o material do curso para vocês. Todo esse material foi produzido para os cursistas. Se não chegou, dá um sinal que a gente encaminha, ok? Então, vamos lá, o slide 99. Nós temos nesse slide 3 imagens do cérebro. Nessas imagens,
verificamos um pouco melhor a relação dessas regiões a que eu estou me referindo e que estão envolvidas no processamento matemático. Ok? Então, essas imagens mostram um pouco melhor essa explicação. Como vocês podem ampliar, vocês podem, inclusive, identificar aí pelas cores, não é, verde, azul e vermelha, as regiões envolvidas. Da mesma forma, não é, que a dislexia, em um exame de ressonância magnética funcional, observa-se que nem todas as áreas do cérebro estão conseguindo ser estimuladas. Elas não estão funcionando, portanto, adequadamente no cérebro de quem tem descalculia. Ah, mas há funcionamento. A gente nota funcionamento, mas um funcionamento diferente daquele considerado adequado. Qual? Aquele que capta, aquele que processa, aquele que analisa. Tá? Então, nós não temos todas essas áreas funcionando. Para que quem tem descalculia consiga avançar, vai precisar mobilizar outras regiões do cérebro próximas para que esse exercício ele ocorra. Certo? Vamos falar, então, de áreas cerebrais envolvidas no aprendizado da matemática. Veja, se alguma dessas regiões, né, identificadas aí na coluna da esquerda, estiver prejudicada, as suas funções serão, consequentemente, limitadas. Vamos aí a algumas delas. Tá? Região, hemisfério direito do cérebro. Se houver algum prejuízo nessa região, a organização visoespacial estará comprometida. Se tiver um prejuízo, né, nos lobos frontais, haverá limitação em quê? No exercício dos cálculos mentais rápidos, na conceitualização abstrata, nas habilidades de solução de problemas, na execução oral e escrita de cálculos. Ok? Aí vocês têm uma listagem, né, para que vocês compreendam o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Vamos a outros exemplos. Nós temos aí lobos parietais. Se houver algum prejuízo nessa região, há um comprometimento das funções motoras e do uso das sensações táteis. Se houver um comprometimento dos lobos occipitais, há uma limitação, né, na discriminação visual dos símbolos matemáticos escritos. Por sua vez, se há problemas, né, prejuízos nos lobos parietais, né, no lobo parietal esquerdo, por exemplo, aí vem limitação na habilidade de sequenciação. Se no lobo temporal dominante há um comprometimento, há uma limitação na memória de séries, nas realizações matemáticas básicas, na sua vocalização durante a solução de problemas. Ok? Então, vejam como o prejuízo em uma determinada área, né, compromete as funções daquela área. Tá? Vamos agora a alguns sintomas. Sintomas comuns da pessoa que tem descalculia. Nós temos aí 7, mas nós temos outros mais, né, que vamos mostrar aí na sequência. Mas vejam aí alguns sintomas comuns, dificuldades frequentes, né, com os números, confundindo, inclusive, os sinais de mais, menos, de divisão e multiplicação. Problemas de lateralidade, né, que eu já salientei aqui, problemas para diferenciar esquerda e direita, né, o lado esquerdo do lado direito. Falta de senso de direção, então, norte, sul, leste, oeste. Né, e pode ter dificuldade em utilizar um compasso. Inabilidade de dizer qual de dois números é maior. Então, por exemplo, eu tenho lá o número 8, só o número 8. E aí do lado eu tenho o número 21. E aí eu olho e eu digo, né, qual é o maior dos dois? É o 8 ou é o 21?
Ah, é o 8, claro que é o 8 maior. Não, é o 21. Você tem 8 unidades aqui e acolá você tem 21 unidades. 21 é maior que 8. Não, mas eu estou vendo, o 8 é maior do que o 2. O 8 é maior do que o 1. Inclusive, se eu somar o 2 com 1, dá 3. Mesmo assim, o 8 continua sendo maior. Então, como é que o 21 pode ser maior que o 8? Compreendem o raciocínio do descalcúlico? Então, isso é inabilidade de dizer qual de dois números é o maior. Eu vou vencer essa inabilidade. Como? Com orientação adequada, com os exercícios corretos, com a estimulação constante e adequada. Tá? Então, eu tenho um quadro melhorado, mas para isso eu preciso ter um bom acompanhamento, ter bons profissionais na escola e um bom acompanhamento em casa. Dificuldade com tabelas de tempo, aritmética mental. Se sai melhor, não é, em assuntos que requerem a lógica do que naquelas fórmulas, né, de nível elevado. E querem, né, cálculos mais elaborados. Ok? Vamos a outros sintomas mais. Tá? Vamos aí. Sintoma 8. Dificuldade com o tempo conceitual e elaboração da passagem do tempo. Isso daí repercute, inclusive, em outras áreas, para além da própria matemática. Tá? Então, dificuldade de pensar diferentes tempos e elaborar a passagem do tempo. Dificuldade com tarefas diárias, como, por exemplo, verificar a mudança dos dias da semana e ler relógios analógicos. Uma outra dificuldade, a inabilidade de compreender o planejamento financeiro ou incluí-lo no orçamento estimado. Por exemplo, o custo dos artigos em uma cesta de compra. Nossa, primeiro, se eu tenho dificuldade e não tiver orientação adequada, eu vou ter dificuldade em identificar os números maiores dos menores. Imagina compreender que dentro daquela cesta, com objetos diferentes, com valores, né, diferenciados, eu preciso compreender que aquilo dali representa um orçamento financeiro e que eu tenho que estimar um orçamento para aquilo ali. Então, a dificuldade ela é grande. Tá? Um outro sintoma, dificuldade mental de estimar a medida de um objeto ou de uma distância. Né? Por exemplo, se algo está afastado 10 ou 20 metros, a pessoa tem dificuldade de identificar. Certo? E diferente de quem não tem descalculia, tá? Que aí você consegue olhar para uma determinada linha, você tem um objeto mais ou menos ali centralizado e você consegue identificar, inclusive, qual é, né, dos dois lados, né, qual que está maior ou que está menor do que o outro. E isso em termos aproximados, qual é, inclusive, a diferença de distância. Certo? Você faz um percurso, um determinado caminho, reto ou não, e você consegue estimar a distância. Isso é muito difícil para quem tem descalculia. Tá? Outro, inabilidade de aprender e recordar conceitos matemáticos. E aí, nesse sentido, consideramos aí as regras, as fórmulas e sequências matemáticas. Mas nós temos mais, né? Mais alguns sintomas, como, por exemplo, dificuldade de manter a contagem durante jogos. Olha, parece algo tão simples. Se você não tem descalculia, certo? Mas se você tem descalculia, você tem, provavelmente, dificuldade de manter a contagem durante jogos. Mais uma dificuldade. Dificuldade nas atividades que requerem processamento de sequências, tal como etapas de dança ou leitura, escrita e coisas que sinalizem listas. Pode ainda ter o problema mesmo com o uso de calculadora, devido a quê? A dificuldade no processamento, né, da alimentação das variáveis. E aí, se você vai para cálculos mais complexos, fica mais difícil ainda utilizar a calculadora. Se você vai para cálculos que exigem, por exemplo, trabalho com calculadora científica,
aí fica mais difícil ainda, certo? Fica muito mais complicado. Por quê? Porque a alimentação das variáveis é diferente. Se você não tem descalculia, às vezes você tem dificuldade de trabalhar com calculadora científica, não é? Eu já trabalhei com calculadora científica, porque eu trabalhei anos com contabilidade antes de ser professora. Então, ali na calculadora científica, você tem como fazer diferentes cálculos de forma simultânea. E aí você mexe com diferentes variáveis, você realiza um cálculo, deixa na memória da calculadora, realiza um outro cálculo, depois mescla os dois cálculos para chegar num outro resultado. E aí, se você tem descalculia, como é que você vai fazer isso? Sem ter, pelo menos, muita dificuldade nesse processamento, né, da alimentação das variáveis. E, né, também, uma outra dificuldade. A circunstância, ela pode conduzir, né, a circunstância da dificuldade, certo? Então, a circunstância da dificuldade, ela pode conduzir, em casos extremos, a uma fobia da matemática e de quaisquer dispositivos matemáticos, como as relações com os números. A simples relação com números já causa fobia no sujeito. Claro, ele tem dificuldades e não teve orientação. Então, isso pode ser agravado, né, num quadro em que o sujeito tem dislexia e não tem orientação. Então, avançando aqui, nós temos uma síntese, né, é uma síntese das dificuldades. Vejam que, mesmo sendo uma síntese, veja que são muitas as dificuldades. Tá? São aí uma síntese, né, com base aí nesses dois autores referenciados aí nesse nosso slide 105. Eu vou ler aqui para vocês. Tá? Inclusive, pela confirmação, né, do nosso último encontro presencial, né, que alguns colegas sinalizaram que realmente, né, por em algum momento não conseguir um lugar mais reservado, um tempo mais reservado para assistir ao curso, então terminam mesmo ali naquele momento do trabalho, na escola, nos intervalos, acompanhando nossas sessões formativas pelo celular. Né? E aí, acompanhando pelo celular, não conseguem ler os slides. Não é? Então, eu vou fazer aqui a leitura, tá, mais detidamente. Tá bom? Então, pensando aí, a criança com descalculia. Quais são as suas dificuldades? Então, a criança, ela é incapaz, por exemplo, de visualizar conjunto de objetos dentro de um conjunto maior. Então, como é que fica a cabeça da criança estudando a teoria dos conjuntos? E tem que estudar, tem que aprender. Gente, a teoria dos conjuntos, aquilo é tão importante na vida do sujeito. Só que nem sempre aprendemos assim. Não é? Eu aprendi lá no meu primeiro grau, né, os primeiros anos do ensino de primeiro grau, as primeiras séries, eu aprendi a teoria dos conjuntos, mas eu aprendi como algo mecânico. Naquela ocasião, né, mesmo eu gostando de matemática, eu achava aquilo uma chatice, eu não tinha noção para que servia aquilo. Eu vim aprender teoria de conjuntos realmente, né, depois, na vida adulta. E aí eu percebi o quanto é importante. Mas imagine a dificuldade de uma criança com descalculia para aprender a teoria dos conjuntos. Né? Se ela tem dificuldade de visualizar objetos dentro, né, de um conjunto que está dentro de um conjunto maior. Certo? Uma outra dificuldade, conservar a quantidade. Não compreendem que 1 quilo é igual a 4 pacotes de 250 gramas, por exemplo. Certo? Outra, sequenciar números. O que vem antes do 11 e depois do 15? O que é o antecessor? O que é o sucessor, por exemplo? Tá? Classificar números, né? Compreender os sinais de adição, subtração, divisão, multiplicação. Dificuldade em montar operações. Dificuldade em entender os princípios de medida. Dificuldade em lembrar as sequências, né? Os passos para realizar as operações matemáticas. Estabelecer correspondência 1 a 1.
ou seja, não relaciona o número, né, o número de alunos de uma sala à quantidade de carteiras necessárias naquela sala. Então, estabelecimento aí de correspondência numérica. A criança com descalculia, ela tem dificuldade de contar através dos cardinais, através dos números ordinais, por exemplo. Tá? E aí, estamos falando de quê? Estamos falando de descalculia do desenvolvimento. Quais são as funções envolvidas em um cálculo? Ou como está aí no nosso slide aí 106, não é isso? Como está aí no nosso slide, quais são os mecanismos cognitivos envolvidos numa operação aritmética simples? Vamos a eles. Processamento verbal e ou gráfico da informação, dificuldade nas habilidades psicomotoras e perceptivo-táteis, reconhecimento e produção de números, né, de símbolos, representação número-símbolo, discriminação visoespacial, memória de curto e longo prazo, raciocínio sintáxico e atenção. São mecanismos cognitivos envolvidos em uma operação aritmética considerada simples. Isso precisa existir, mas em um sujeito, em uma pessoa que tem descalculia do desenvolvimento, que tem aí uma falha, né, nas bases de processamento cerebral, isso fica comprometido. Ok? E o que dizem alguns estudos sobre esse assunto? Eles mostram que se há alteração em alguma das funções envolvidas no cálculo, há um comprometimento da aprendizagem. Então, nós temos estudos que mostram, que evidenciam que há comprometimento das habilidades executivas na descalculia, ou transtorno da matemática. Nós temos contato, né, de relatos de caso com crianças que mostram alterações na memória de trabalho associadas ao quadro de descalculia, com prejuízos, né, no desempenho da atenção, por exemplo. Né? E nós temos outros estudos que mostram e que observam, né, que, apesar de habilidades de linguagem, de função sensório-motora e de percepção, né, social preservada, crianças com descalculia apresentam prejuízo no processamento visual e espacial, né, na memória visual e em atenção e funções executivas. Isso quando comparadas a outros grupos de controle de crianças que não têm esse transtorno de aprendizagem. E aí, como diagnosticarmos? Como levantarmos parâmetros para o diagnóstico das situações de descalculia? Ora, precisamos verificar se a criança, no processo de alfabetização, que assim como na dislexia, é preciso constatar que ela está em um processo de alfabetização e que nesse processo, ela tem uma discrepância de acompanhamento de pelo menos 2 anos. E é preciso verificar se aquelas dificuldades elas são persistentes e mais resistentes à intervenção. Porque pode ter sido apenas a experiência ou as experiências com procedimentos escolares ruins. Pode ter sido apenas isso, e não a existência de uma descalculia. E aí nós trazemos aqui o que nós chamamos de falhas, né? Falhas mais frequentes na pessoa que tem descalculia. Trazemos aqui 5 falhas. Vamos à primeira. Falhas no pensamento operatório. Então, a criança, ela tem necessidade absoluta de concretizar as operações. Por quê?
Porque ela tem uma impossibilidade de realizar cálculo mental. Ela não tem a compreensão dos conceitos, né, das operações fundamentais da matemática. E ela tem dificuldade no manejo da reversibilidade das operações. E dificuldade para estabelecer as operações para a resolução de problemas. Uma segunda falha está relacionada às dificuldades espaço-temporais. E aí, vamos a alguns exemplos. Inversão na escrita dos numerais, por conta de quê? Por conta da dificuldade de identificação gráfica dos símbolos. Então, vocês veem aí no slide 110, por exemplo, exemplo dessa dificuldade. Né? A inversão do 3 com o que seria aproximado aí como uma letra E, que está escrito redondinho como se fosse um número 3, mas que, na verdade, né, esse símbolo virado para a esquerda representa uma coisa, virado para a direita ele representa outra coisa. Ele pode representar o 3 ou a letra E. Tá? Então, essa dificuldade espacial faz com que o descalcúlico inverta a escrita dos símbolos, dos numerais, aí no caso. Um outro exemplo dessa dificuldade espaço-temporal é a inversão na posição dos algarismos. Então, escreva 37. Ele tem que escrever 37. Ele sabe que aquela escrita vai exigir dele o domínio do número 3 e do número 7. Mas, em vez de colocar 3 e 7, ele inverte e põe 7, 3. Um outro exemplo. Falha na ordenação de colunas para montar algoritmo. Então, eu tenho uma soma aí simples, né, de 85 mais 6. Ora, se você não tem descalculia, você não tem dificuldade de montar essa soma, essa coluna. Você consegue fazer isso no seu segundo, terceiro ano do ensino fundamental. Você põe 85, põe o 6 abaixo do 5 e o sinal de adição você põe em que lado? Você põe depois do 6, como o descalcúlico colocaria, aí por esse exemplo? Não, está errado. Né? E aí como é que você somaria? Você somaria o 5 com 6, que daria 11, colocaria 1 embaixo, né? O outro 1, o que a gente diz, né? Que sobrou, que restou. Você somaria com a segunda casa, né? Que aí é o 8, e aí daria 9. Então, a soma seria 91. Mas vejam como a falha no ordenamento das colunas, né, o que ela proporciona de resultado? Ela proporciona um resultado que não tem nada a ver com aquele que era esperado. Mas, para o descalcúlico, isso não é um erro, porque ele não consegue identificar um erro. Ele consegue até fazer o raciocínio da montagem correta. Ele monta, passa o traço, soma. Só que, por conta da falha na ordenação das colunas, é claro, o seu resultado vai ser errado. Então, ele põe o 5, né? Embaixo do 5 tem alguma coisa? Não, tem um sinal de mais. Então, é 5 mais. 5 mais dá 5. Então, baixa o 5. E aí, ele soma 8 com 6, dá quanto? 14. Então, ele vai lá e põe 14. Então, o resultado, 145. Para ele, o raciocínio está correto. E aí, eu, como professor, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que, junto com esse aluno, mostrar para ele qual foi o percurso de construção que ele fez, para que ele compreenda o próprio processo de raciocínio e busque, a partir de então, não seguir. Que ele compreenda que há um outro percurso. E o professor vai orientar esse outro percurso. Então, nesse sentido, esse é o sentido do trabalho adequado com o erro. Com o suposto erro. Não, você errou, acabou. Não, eu errei, mas qual foi o meu erro? Então, eu preciso compreender o processo que me levou àquele resultado errado para saber qual um outro caminho que eu tenho que seguir para não cair novamente nesse erro. Quem é que vai fazer isso com o aluno? É o professor de matemática. Então, é preciso atenção aos alunos. É preciso cuidado quanto aos seus processos, né, de aprendizagem. Tá? Um outro exemplo, né? Operar em ordem inversa, né, da esquerda para a direita. Então, vê qual foi o raciocínio que ele fez aí. Né? Em vez de considerar aí o 54 mais o 78,
né, invertendo a ordem do cálculo, qual é o resultado que ele vai chegar? Um resultado completamente diverso daquele que se esperava. Né? E um outro exemplo é a dificuldade para reconhecer e discriminar, né, figuras geométricas, certo? Vamos a uma terceira falha. Déficit de atenção. E aí, exemplos desse déficit, né, no que ele vai resultar. Exemplos. Ele vai pular passos de uma operação. Então, vocês têm aí 34 vezes 12. Ora, isso só vai dar 68? O que foi que ele fez aí? Vamos ver. Ele multiplicou o 2 pelo 4, que dá 8. E 2 vezes 3 dá 6. Certo. Mas ele tinha que fazer a multiplicação também do 1. Né, da dezena. Ele multiplicou? Não. Chegou no 68 e acabou. E ele acredita que está certo. Um outro equívoco, né, fruto desse déficit de atenção, errar os sinais das operações. Então, em vez de diminuir, né, 30 menos 10, ele soma. Resultado, equivocado. Um outro exemplo, repetição de um ou mais números em uma sequência numérica. Né? Aí as dificuldades com as sequências. Ele repete. Um outro exemplo, intercalar um ou mais números não pertencentes à série. Né? Que série é que nós temos aí? Nós temos uma série de números pares. No entanto, né, ele intercalou aí, nessa sequência, nessa série de números pares, o número 5, um ímpar. Ok? Quarta falha, né, dentre aí as falhas mais frequentes da pessoa com descalculia. Quarta falha, transtornos das estruturas operacionais. Vamos a alguns exemplos. Falhas no procedimento de levar e pedir. Às vezes, utilizamos esses termos quando estamos no processo de ensino com crianças, por isso que está entre aspas aí no slide. Tá? Não é um termo científico, podemos utilizar outros termos, inclusive para facilitar a compreensão da operação. Então, falhas, né, nesse processamento do levar e do pedir, demonstrando aí não ter a noção do valor posicional do algarismo e a compreensão dos agrupamentos na base decimal. Ok? E aí vamos a alguns exemplos. Você tem aí o 84 mais 9. Nós já vimos até um exemplo parecido. Não é? O que foi que o descalcúlico fez aí? Ele fez 9 mais 4, que dá 13. Então, em vez de colocar o 3 e levar 1 lá para cima, ele não levou nada. Ele pôs o 13 inteirinho lá embaixo. Então, pôs lá no resultado o 13. E aí o 8, ele vai somar com mais algum número? Não. Então, ele simplesmente baixa o 8. Então, uma soma que seria 84 mais 9, que daria 93, ela salta para 813. Dá um resultado completamente diferente. E por quê? Por causa dessa falha de entendimento. Qual é o número que vem para cá, que vai para lá, para que seja representado de fato o resultado. E na multiplicação? Na multiplicação, o mau ordenamento das colunas gera uma coisa, às vezes, absurda, né? Porque ganha uma dimensão muito maior em termos matemáticos. Vejam aí, nós temos 24 vezes 15. Bom, no cálculo do descalcúlico dá 120. Que é 5 vezes 4 dá 20, ele põe o 20 inteiro lá embaixo, e aí ele pega o 2, multiplica por 1, e para ele dá 1, e deu 120, o resultado está feito. E daí ele tem que somar depois com 24, aí ficou mais fácil ainda, aí é que ele chega ao final da operação com a certeza de que acertou. Certo? Vamos a um outro exemplo ainda em relação aos transtornos da estrutura operacional, que é uma das falhas. Vejam, começar a operação multiplicando o primeiro número da esquerda do multiplicador e não da direita. Então, em vez de multiplicar o 2, ele começa a multiplicar pelo 3 da esquerda do multiplicador. Então,
Então, 351 vezes 32, em vez de começar pelo 2, ele começa pelo 3. Então, 3 vezes... veja, ele pega 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15, né? Ele põe o 5, com 1 que foi levado, faz 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Resultado, 1053, está correto para o 3, mas ele para aí. Né? Aí depois ele vai multiplicar o 2, né, da direita. Então, ele faz 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, leva 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Mais 1 do 10 dá 7. Então, 702. Aí ele soma e ele vai ter certeza que vai dar o resultado certo. Por quê? Porque desta vez ele multiplicou as duas casas, né? O 3 e o 2. E em termos de divisão? Aí é que a falha aparece mesmo, né? A falha no algoritmo da divisão. Então, 29 dividido por 4. Como é que eu faço essa divisão? Eu coloco 2? 2 dividido por 4? Mas 2 dividido por 4 não dá. Então, 29 dividido por 4 dá 2? Bom, vai dar certo, eu acho, com o 2. Então, o 2, né? Então, o que é que eu faço? Eu faço 2 vezes 4, 8, 29 menos 8, sobra 21, eu ponho 21, divido 21 por 4, dá 5, 5 vezes 4, 20, 20 para 21 sobra 1. Então, eu fiz um raciocínio, né? E cheguei a um resultado. Então, 29 dividido por 4 dá 25. Então, eu como professor, eu tenho que mostrar para o aluno, né, o caminho que ele fez. No caminho que ele fez, há uma falha, e ele precisa compreender o que gerou aquela falha, certo? Para ele não repetir mais. Tentar outro caminho. E aí um outro exemplo, né? Real de aluno de descalculia. O que é que pede a sentença abaixo? Escreva por extenso os números a seguir. Então, tem 1117. Como é que ele escreve? 71.017. Ele sabe, né, que está no milhar. Então, ele põe 71.000. Né? Na verdade, ele separa, né? 2 e 2. 71.000. E depois ele põe 17. Depois 7171. Né? 7.171. Como é que ele escreve? 71.071. Quer dizer, ele quase se aproximou aí do resultado real. Mas há uma demonstração de uma dificuldade em denominar o número inteiro. Certo? E a escrita dos numerais? Aí a gente tem aí, né? 2.564. Aí ele vai transformar o que está escrito, né, por extenso, agora em numeral. E aí como é que ele faz? 2.574. Então, ele se equivoca no 60 para o 70. Já 16.003, ele põe o 16, que foi o que ele, né, processou. E se é 16.000, já coloquei o 16. O 16 representa o 16.000. Mas eu tenho 3. Então, eu separo esse processamento e ponho 0,3. Então, 16, que representa 1.000, e 0,3, que representa aí o complemento. E ele não percebe isso. Quinta falha, dificuldade na resolução de problemas. Quanto ao enunciado, né, do problema, ele vai ter dificuldade na leitura, né, ele não vai utilizar a linguagem. A linguagem empregada, ela muitas vezes não faz parte do seu vocabulário, e isso vai gerar dificuldade de representação mental. Ou seja, o problema, né, de interpretação do enunciado vai contribuir para o entrave quanto ao exercício do raciocínio. E essas dificuldades de resolução de problemas, elas vão aparecer também quanto aos mecanismos operacionais. Então, falhas nas técnicas operatórias, dificuldade de resolver equações. Vejam, vocês viram, isso começa já desde a montagem da operação, do ordenamento das colunas. Tá? E aí nós temos aqui mais à frente o que nós chamamos de complicações da descalculia. Então, o aluno descalcúlico, ele não pode, né, o aluno não tratado, o que é que ele pode, o que é que ele não pode apresentar? Ele pode apresentar, né, problemas de conduta, então ele pode ficar inibido,
né? Ou então o contrário, indisciplinado. E não é indisciplina, desrespeito ao professor. Muitas vezes é uma defesa diante daquela dificuldade que ele tem e que ele não consegue sequer explicar. E a única explicação que ele recebe, muitas vezes, é uma subestimação da sua capacidade do seu intelecto. Ele é tão inteligente, mas ele não consegue demonstrar. Por quê? Não se está sendo apresentada para ele uma possibilidade real de demonstração daquela inteligência dentro das condições que ele tem. Certo? Exemplo de uma outra dificuldade. É aquela dificuldade que reflete em outras matérias. Vejam, aos transtornos do cálculo se acrescentam as dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita, apresentando características que vêm do disléxico. Certo? Mas vamos avançar aqui para um outro transtorno, que é a disgrafia. O que é a disgrafia? É um transtorno funcional, né? Um transtorno da função motora. É o que chamamos comumente de letra feia. Ah, o menino tem uma letra feia. Aquilo é um problema, pode ser um problema motor. O exercício da caligrafia, ele não vai ajudar muito nesses casos, porque durante o uso, né, do exercício de caligrafia, a letra vai melhorar. Mas quando você retira aquele problema, ele vai continuar do mesmo jeito, certo? E falando aí da disgrafia em termos de conceito, certo? A gente tem aí a disgrafia. Ela pode ser considerada uma perturbação do tipo funcional que afeta a qualidade da escrita do sujeito no que se refere ao seu traçado, ou à grafia. Uma outra conceituação diz que a disgrafia prende-se com a codificação escrita, com problemas de execução gráfica e de escrita das palavras. Ou seja, a disgrafia ela envolve um problema funcional no ato motor. É como uma caligrafia irregular. A pessoa tem dificuldade na coordenação motora fina, na coordenação visomotora. E nós temos, em relação à disgrafia, duas considerações aí a fazer em relação aos tipos, né, de disgrafia. Nós temos a disgrafia orgânica e a disgrafia funcional. Qual é a funcional? É aquela de base neurológica. Lembrando, disgrafia é um erro no traçado das letras. Não se refere às trocas das palavras. O problema está na grafia das palavras. Mas vamos lá, falar da disgrafia funcional, que é aquela de base neurológica, que é, portanto, aquela que nos interessa aqui. Quais são as características dela? Dificuldade para escrever, mistura de letras maiúsculas e minúsculas na mesma palavra, ou uso, né, da letra de forma cursiva, letra de forma e letra em forma cursiva, misturadas. Outra característica, traçado de letra ininteligível ou incompleta, dificuldade para realizar cópia, né, e falta de respeito à margem do caderno. São algumas características. E trazemos aqui também o que chamamos de sintomas. Então, vamos à sintomatologia da disgrafia. Então, alguns desses sintomas. Postura gráfica incorreta, forma incorreta de segurar o lápis e dificuldade na sua apreensão e pressão. Por isso, não é que nós precisamos, desde a educação infantil, verificar como é que a criança segura o lápis. Porque alguns casos necessitam de intervenção para que você oriente adequadamente, né, segurar o lápis. Letras desligadas ou sobrepostas e ilegíveis, desorganização nas formas das letras, um traçado que é exageradamente grosso ou muito fino, muito suave, inclinação ao nível da linha da escrita e inclinação ao nível da própria letra e palavras, o que é representativo de uma má orientação espacial. Espaço irregular entre as letras, né, ou palavras que podem estar separadas ou sobrepostas, escrita muito rápida ou escrita muito lenta, mas tanto rápida quanto lenta
vai resultar em um produto ilegível, por problemas na sua grafia, no seu traçado. Erros e borrões que quase não deixam possibilidade para a leitura, né, do que foi escrita. Então, são elementos aí da sintomatologia da disgrafia. Ok? E um outro transtorno é a desortografia. Vejam, a dificuldade, a dificuldade está na escrita, que afeta o significado da palavra, não diz respeito ao traçado. Quando diz respeito ao traçado, fazemos referência à disgrafia. Quando o problema não está no traçado, e sim na escrita da palavra, falamos de desortografia. Uma criança desortográfica não é necessariamente uma criança disgráfica, ok? Ela tem desortografia, né, e tem uma letra linda, legível, né, você consegue ler com muita facilidade. E o que envolve é outra coisa, certo? Envolve a decodificação, quer dizer, não envolve envolve aí o processo cognitivo subjacente à produção de textos, certo? Se refere à pontuação, né, à pontuação das palavras, se refere à falha na percepção, discriminação, memória visual e auditiva, né, em termos de características, né? E aí a gente elenca algumas características para ficar mais claro para vocês, certo? Por quê? A gente pode pensar, desortografia, é só errar a escrita de algumas palavras? Não, tem algumas características que precisamos considerar em conjunto, como falha na percepção, discriminação, memória visual e auditiva. Problemas de audição, né, podem estar associados. Problemas de linguagem, em termos de articulação e pronúncia. Dificuldade de estruturação de espaço e tempo, do esquema corporal e lateralidade. Falta de concentração e atenção, e metodologia e currículo inadequados, certo? Podem gerar, né, podem acarretar desortografia. E em termos de causa, né, considera-se que 90% dos alunos desortográficos apresentam atraso na linguagem ou no desenvolvimento, né, da sua linguagem, certo? Então, quando falamos das características, falamos que essas características elas podem, né, sinalizar para os sintomas da desortografia, ok? E aí vamos pensar agora em termos concretos quais seriam os erros, né, representativos da desortografia. Primeiro, erros linguísticos perceptivos, né, caracterizados, por exemplo, pela substituição de fonemas vocálicos ou consonantais, pelo ponto ou modo de articulação semelhantes, omissão ou adição de fonemas, sílabas ou palavras inteiras, inversões de sons por incapacidade de seguir a sequência dos fonemas. 2. Erros visoespaciais. Então, primeiro aí, erros linguístico-perceptivos. 2. Erros visoespaciais, que são aqueles representados, sobretudo, pela substituição de letras, que se diferenciam na sua posição no espaço. Então, são palavras, por exemplo, escritas com CH, que tem som de X. Então, a pessoa, ela troca muito, né, na hora da escrita. Então, outro exemplo é a omissão de letras. Um grande exemplo disso é a letra H. Por quê? Porque ela não tem uma correspondência fonética. Lembra lá do texto, né, do homem já, né, que tinha dislexia, que disse que a leoa, né, que teve uma série de filhotes, ela estava se sentindo humilhada. Por quê? Porque um dos filhotes não sabia rugir. E ele põe humilhada com U. Ou seja, ele suprime o H. Tá? Porque o H não tem uma correspondência fonética. 3. Né, erros visoanalíticos, que correspondem a quê? Aquela dificuldade de fazer a síntese e a associação entre fonema e grafema, resultando em troca de letras sem qualquer sentido. 4. Erros de conteúdo, que correspondem ao quê? As dificuldades, né, em separar sequências gráficas pertencentes a uma determinada sequência fônica. Então, união de palavras, separação de sílabas
que compõem uma mesma palavra ou união de sílabas pertencentes a duas palavras diferentes. Isso é um erro de conteúdo da escrita daquela palavra. Quinto tipo de erro frequente é o erro referente às regras de ortografia. Então, não colocar M antes da letra P. Infringir regras de pontuação, não respeitar as letras maiúsculas após o ponto ou início do texto, não hifenizar, né, nas mudanças de linhas, não recuar, não respeitar, né, a construção textual. Isso mesmo, olha, vejam, mesmo que a pessoa tenha o domínio, tenha consciência das regras ortográficas, na hora da concretização ela não consegue avançar. Ela não consegue colocar em prática. E aí nós podemos identificar alguns sinais na criança em relação à desortografia? Podemos. Há sinais que podemos identificar. São exemplos. Não tem vontade de escrever? Ora, tem que investigar o que está acontecendo. Quando ela tem que escrever, ela fica ansiosa, fica com medo de errar. Por quê? Porque tem alguma coisa aí a ser verificada, né? A criança, ela não entende porque não consegue acertar, porque na cabeça dela, ela tem a clareza das regras ortográficas, mas quando ela escreve, que ela vai olhar o que escreveu, ou, principalmente, quando o professor dá o retorno sobre a produção textual dela, aí é que ela percebe que estava errado e aí ela não entende como foi que ela errou. Ela não consegue compreender por que ela erra, porque ela domina as regras ortográficas. E aí essa criança, ela se compara muito com outras crianças da classe. Pode ser uma criança de 2º, 3º, 4º ano do ensino fundamental, mas ela se compara às outras crianças e se cobra. E nessa cobrança vem aí a baixa autoestima, porque nesse exercício de comparação ela percebe que as outras crianças conseguem acertar, mas ela não. E ela não entende o porquê. E aí, consequência, né, baixa autoestima. Vamos a uma imagem, né, mais uma imagem. Vejam. É uma imagem que representa a produção de uma criança com desortografia. E ditado é uma situação bem difícil para quem tem desortografia, certo? Então, tem palavras isoladas aí e no final nós temos uma frase, né, que diz: eu machuquei a mão, quando puxei a corda, o meu sapato ficou cheio de água. Eu machuquei a mão, quando eu puxei a corda, o meu sapato ficou cheio de água. Vejam, tem palavras que faltam letras, nas quais faltam letras, né? Não tem o uso absoluto de vírgulas, né? Palavras que faltam letras, palavras que são agrupadas, né? Vejam, a mão é junto, né? Olha como é que ele escreve o quando, C-O-D-E, né? Quando ele escreve eu puxei, faltou o I, né? A corda, pôs tudo junto, então A-C-O-D-A, acoda, né? Não colocou separado, acorda. Então, junta palavras, suprime, né, letras. Conseguem perceber concretamente o resultado da produção de um desortográfico? Ok? Conseguem? Ótimo. Então, vamos adiante, né? Nós temos aí no slide número 126, né, nós temos aí um texto que está transcrito, não está escrito como seu autor fez, porque do jeito que ela estava, vocês não conseguiriam ler, pelo menos sem muita dificuldade. E aí, por que a transcrição? E por que trazê-la aqui, né, essa produção? Porque é uma produção que demonstra, em termos emocionais, como o sujeito, né, se sente. E aí, eu acho que nós ainda temos um tempinho, né, então dá tempo de fazer a leitura. Tá? É uma produção também que eu trago aí da professora Márcia Maria Barreira, para demonstrar a repercussão emocional, tá? do sujeito que tem esses transtornos. Certo? Eu vou fazer a leitura bem rápida para vocês. Então, canário. Era uma vez um canário que não tinha suas asas, por isso sua mãe o abandonou, porque ele não conseguia acompanhar o grupo. Então, um belo dia, ele viu uma flor no topo de uma árvore. Nunca tinha visto algo mais lindo como uma flor, pois onde ele estava era apenas um grande deserto, pois estava em época de seca. Não havia nada em seu redor, nenhuma vida vegetal, nem animal. Apenas um tronco
com uma linda flor vermelha brotando dele. Então, o passarinho tentou voar até ela, mas não tem asas. Então, percebeu, né, naquela flor, o grande obstáculo de sua vida. Aí o passarinho tentou por várias vezes subir, mas não conseguiu. Com o passar do tempo, o frio chegara e o pobre pássaro não saía do lugar. Coitado. Até que um dia ele virou um anjo, morreu. Ele virou um passaranjo, pois criou asas e tinha a cor da paz. E neste dia ele conseguiu subir no galho, mas a flor já estava murcha de tanto esperar. Mas o seu objetivo era ainda maior. Era subir com aquelas asas que ele nunca teve para o céu, onde a flor repousava. Então, vocês conseguem perceber o que é que está aí embutido nessa produção? Gente, é a vontade de morrer, é a vontade de ir para o céu, né? Então, eu tenho um objetivo a alcançar, e o meu objetivo é ir para o céu, repousar. Sair desse caos, desse mundo de exigências e que eu não consigo corresponder. Depois vocês leem aí com mais calma, né, e usem, pensem nesse texto como um objeto de reflexão, pensando, né, como e quantos dos nossos alunos não estão passando aí por uma situação semelhante. Tá? Vamos avançar, nosso tempo está acabando, vamos pensar um pouquinho no como lidar. Como lidar com essas dificuldades e como gerenciar isso tudo dentro do ambiente escolar. Ora, nós apontamos aí a necessidade de interação entre todos os envolvidos com a criança, e aí fazemos referência a professores, funcionários, coordenadores e pais, obviamente, né? Então, todos em apoio às pessoas com esses transtornos. Então, apoio, compreensão, porque, veja, pode não parecer, mas as pessoas com esses transtornos, elas se cobram muito, inclusive sendo crianças. Então, às vezes, né, certos comportamentos, né, inibição, né, ou indisciplina, às vezes é autoproteção. E se a criança ela não percebe que ela está num ambiente acolhedor, respeitador, como uma forma de proteção, ela vai se inibir, silenciar, né, ela vai se retrair, ou ela vai partir para a indisciplina, como uma forma de defesa, autoproteção, autodefesa. Isso por quê? Porque a autoestima está lá embaixo. A autoestima baixa. Não é? Então, é preciso, por isso, sensibilidade para lidar com essas crianças, com esses adolescentes. Isso requer conhecimento dos profissionais. Saber que vocês estão aí, né, firmes, assistindo esse vídeo até agora, até esse final, né, dessas 4 horas, é muito bom. Isso renova, né, inclusive, as nossas próprias forças para continuar insistindo nesse trabalho, né, de formação de professores. E aí, nesse sentido, eu fico à disposição de vocês para as nossas questões finais, que vocês podem enviar para a nossa plataforma informativa, enviar por e-mail, tá? Que aí, pelo nosso tempo, nós chegamos ao final da nossa sessão formativa de hoje. Né? Estamos aqui no slide 128, sinalizando aí, né, que nós chegamos ao fim da nossa sessão. Né? Desculpem mais uma vez ainda pela voz, ainda frágil, né, em decorrência dessa gripe que não quer ir embora. E muito obrigada a todos vocês cursistas, né, pela companhia. Obrigada a Emerson, ao Tiago que nos acompanha aqui nessa sessão. Obrigada à Secretaria da Educação à Distância, da UFRN, que sem a qual nosso curso não seria possível. Muito obrigada a todos e até a próxima sessão. Bom, chegamos ao fim de mais uma sessão formativa. Esperamos que tenha sido muito proveitoso para todos vocês. Desejamos uma semana de muitos estudos e lembrem-se que, a qualquer dúvida, vocês podem manter contato. Tchau!